Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos. Noite de sexta-feira, né? Já no finzinho da sexta-feira, já entrando na madrugada de sábado, para falarmos de Campeonato Brasileiro, tá? Abertura da sétima rodada, duelo de tricolores lá no Morumbi e o placar não se movimentou, 0-0 aí São Paulo e Fortaleza, né? O São Paulo que inclusive segue invicto no Campeonato Brasileiro, mas são 6 empates. E o Fortaleza que segue invicto contra o São Paulo, né? Já são 10 jogos aí sem perder para o Tricolor. Conseguiu trazer esse Viu? ponto. Oi? Acho que esse é o 11º, viu? Acho que esse é o 11º jogo. Acho que era 10 antes. Posso estar Muito bem, enganado, então. mas eu acho. Fato é Eu que lhe corrigi. o São Há muito Paulo tempo. não ganha do. Vamos ser mais exatos assim, pronto. Há bastante tempo aí a equipe do São Paulo não bate o Fortaleza até teve chances, o São Paulo também, né? Teve um pênalti, teve até a chance mais clara do jogo. Eu não achei um grande jogo não, viu, Thiago Minhoca? Você gostou aí, mas eu achei um jogo meio bem mais ou menos. Duas equipes aí que desempenharam um futebol bem abaixo, viu? Vamos falar desse jogo daqui a pouco, mas antes alguns recados aqui, começando com a Bet Nacional, né? Nossa parceira, a Bet dos brasileiros, a Bet dos nordestinos. Se você quer se divertir, vai lá em betnacional.bet.br. Se você ainda não tem o seu cadastro, o QR Code está aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular, fazer o registro e se divertir com responsabilidade. Sempre lembrando, sempre reforçando, aposta é entretenimento, não é investimento. Também tem o Clube 45, a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, né? No nosso apoia-se, apoia.se podcast 45. Você pode nos apoiar por lá e entrar no nosso clube de membros no WhatsApp, enfim, interagir com quase toda a equipe, tá? Aqui do 45 minutos, lá no nosso grupão do Zap. Muito bem, outros recados é que a gente atingiu a marca, né, de 75 mil inscritos, né, na quarta-feira a gente estava bem próximo aí desse número, mas nas últimas 48 horas não só chegamos à marca de 75 mil, como ultrapassamos 75,1 mil aí, 3/4 da plaquinha já foi, então vamos nessa, né, a meta era até o final do Campeonato Brasileiro, mas certamente aí se mantermos aí o ritmo, vamos conquistar a plaquinha lá dos 100 mil bem antes, né? Aqui o 45 minutos, graças a vocês, tá? Só reforçar, já verifica se você é inscrito, se você já é, ativa o sininho e também compartilha aí nos grupos de WhatsApp, né? Compartilha esse conteúdo, outros conteúdos aqui do 45 minutos para mais torcedores aqui do futebol da nossa região acompanharem, né? Aqui as nossas lives, enfim, os nossos programas. É super importante aí que mais pessoas também aqui conheçam o 45 minutos. E aí a gente, claro, conta com a ajuda de vocês, tanto compartilhando, né, ali nos seus grupos internos, ou também deixando o like, se inscrevendo, enfim, isso é super importante para o YouTube também fazer essa recomendação e trazer mais gente aqui para o canal, tá certo? Bom, recados dados, né? Acho que é isso. Nos trabalhos técnicos e direção dessa live, quem está é Alan Roberto. Mas vamos falar desse empate, Thiago Minhoca. São Paulo 0, Fortaleza 0. E aí, qual é o saldo desse empate, né? O Fortaleza pelo menos está parando de perder, né? Já são 4 jogos sem perder, né? Mas também são 4 empates, né? 4 empates. Bucaramanga, Sport, Retrô e agora o São Paulo, um jogo que, enfim, é um jogo que é até meio difícil analisar, né? Pelo menos para mim, eu achei o Fortaleza melhor no jogo, mas também é um time que erra demais, né? Um time que tá na fase do Fortaleza também não pode perder as chances que tem, né? O Breno Lopes, por exemplo, teve boas oportunidades, acabou desperdiçando. E aí, você enxergou a evolução no Lion? Tem algo positivo aí nesse empate contra o São Paulo no Morumbis? Olá, Fábio. Olá, pessoal que está acompanhando. Olha, se a gente compara com o jogo do Retrô, que foi um jogo péssimo do Fortaleza, né? E o jogo contra o Sport, foi um jogo também bem ruim. Esse já foi um jogo bem melhor, assim. Eu acho que tem
uma diferença entre os tempos, né? O que foi o primeiro tempo hoje lá no Morumbis e o segundo tempo, que aí eu acho que foi onde o Fortaleza correu o risco até de perder a partida, né? Teve até um pênalti ali defendido pelo João Ricardo. Então, eu acho que a gente tem que saber separar. Eu já venho falando há um bom tempo, depois da derrota para o Palmeiras, né? Que o Fortaleza poderia ter empatado também aquele jogo, né? Eu lembro que eu estava com você aqui, acho que no jogo do Retrô, né? Na terça-feira. E aí a gente estava falando que o Fortaleza podia estar emendando aqui vários empates, né? Porque o do Palmeiras poderia ter sido empate, o do Vitória poderia ter sido empate, poderia estar aí já com, quanto, meu Deus? 11 empates seguidos, né? E é curioso porque Sport e Fortaleza, eu acho até equipes parecidas, sabe? Assim, eu acho que até o Fortaleza nos últimos anos tem feito um trabalho melhor do que o São Paulo, apesar do São Paulo ter sido campeão da Copa do Brasil e tudo mais, mas em termos de consistência, regularidade, o Fortaleza vem melhor. Porém, no momento atual, né, o São Paulo vem mais organizado, não à toa, está muitos jogos sem ganhar, e o Fortaleza, muitos jogos sem perder, e o Fortaleza, muitos jogos sem ganhar. Só que ambas as equipes, Fábio, empatam muito. Sabe assim, tanto o São Paulo quanto o Fortaleza são equipes que pega a equipe da parte de baixo da tabela, a equipe da parte de cima da tabela, e o empate geralmente é comum entre eles. Claro que o momento de cada um, e aí eu acho que tem muito a ver, eu acho que tinha uma expectativa maior para esse São Paulo, e eu acho que tinha uma expectativa menor para esse Fortaleza no jogo de hoje. Tanto que eu tinha destacado, após aquela derrota do Palmeiras, eu falei, olha, essa tempestade, essa crise que o Fortaleza está atravessando, ela agora vai ter que ser com 4 jogos fora de casa. O Fortaleza perdeu a grande chance dele de tirar, né, essa sequência negativa com uma vitória sobre o Bucaramanga. Isso não aconteceu. Aí veio o jogo do Sport, uma atuação ruim, poderia até ter vencido, né? Se o gol tivesse sido validado. O jogo também do Retrô, que a gente até frisou aqui. O Fortaleza nem jogou bem, mas também poderia ter vencido ali na reta final. Teve chance para virar. E hoje, eu acho que foi um jogo merecido para empate. Não sem gols. Eu acho que o jogo cabia gols na partida. Porque, e aí falando um pouco do que foi a partida, né? O primeiro tempo, Fábio, o Fortaleza se portou muito bem defensivamente, sabe? Mesmo a gente vendo, e eu também olhei pelo lado do São Paulo, né? Um São Paulo sem muita inspiração, o São Paulo praticamente errando demais. O Fortaleza, como você estava frisando, teve chances com o Breno Lopes, assim, sabe? Se tivesse acertado mais ali, uma jogada que ele demorou para bater e a zaga do São Paulo cortou, uma outra que ele demorou para dar o passe para o Lucero, mas depois acabou acertando o passe. Aí o Lucero finaliza, a bola desvia. Então, assim, a defesa do São Paulo, que aliás é uma das melhores do campeonato, se você demorar demais, a defesa chega para cortar. E eu acho que ao longo dos 90 minutos o Fortaleza perdeu algumas chances exatamente por essa demora. E aí eu concordando já com você, para uma equipe que está em crise, não pode ter tanto capricho assim. Acho até que um ponto que o Fortaleza melhorou dos últimos jogos, se você olha do jogo do Inter para cá, o Fortaleza antes tinha uma média baixíssima, Fábio, de finalizações. Eram 4, 5, e os adversários finalizavam 20 vezes. O Fortaleza melhorou esse aspecto. O Fortaleza está finalizando mais de fora da área. O Fortaleza agora precisa caprichar mais. Para uma equipe que está em crise, é o ponto que eu estava dizendo. Para mim, o Fortaleza, dos últimos jogos, assim, tirando os mais recentes, né, e claro, tirando o do Sport e o do Retrô, que de fato ele foi mal, o Fortaleza via com um futebol muito pobre, assim. Era um nada, era simplesmente um nada. E esse nada, vez ou outra, vai voltar. É natural que volte uma hora ou outra. Mas se você vê uma certa regularidade, claro que com as viagens, o Fortaleza jogou um período aí de 10 dias, 4 jogos fora de casa, tendo que viajar muito. Então, uma hora isso podia pesar. Então, assim, daria para ter feito nesse bloco de 12 pontos, ter somado aí uns 6 pontos, sabe? Não era exagero. Ou, né, 2 vitórias ali, podia ter 2 derrotas. A grande questão é que o Fortaleza, para a crise que tem, e por algumas coisas que a gente já tinha falado aqui em outros programas, Fábio, de como o Vojvoda foi pensando errado a equipe, no jogo de hoje, eu senti que o Vojvoda leu bem o time que entrou em campo e leu bem as trocas, sabe? Quando eu observei hoje, uma crítica que eu tenho feito recorrente, o Vojvoda tá pecando, o Vojvoda tá insistindo em jogador, tá buscando jogador não sei da onde, tentando dar chance pro cara, né? Então, assim, hoje não. Hoje teve uma coerência de time, de momentos da partida. Acho que até teve uma certa demora em alguma parte do jogo, quando o São Paulo cresceu muito ali no segundo tempo, mas o Fortaleza conseguiu se portar muito bem. Os primeiros 15 minutos de jogo, o São Paulo só tinha finalizado uma vez e o Fortaleza já tinha finalizado 5 vezes. Então, assim, o primeiro tempo mesmo do Fortaleza era um time bem compactado, tendo a transição,
E uma coisa que eu sempre ressalto, e eu sei que muita gente... É porque, assim, o Fortaleza está num momento muito ruim, Fábio. E quando o time está num momento ruim, qualquer erro de alguém se torna o fim da picada, assim, né? O Pikachu errou aqueles gols contra o Bucaramanga, manda esse Pikachu embora. Aí hoje o Breno Lopes perdeu algumas chances, aí é capaz de já ter gente, manda o Breno Lopes... Aí, enfim, todo jogo vai ter isso e eu acho que não é bem por esse caminho. Na Não verdade, vai ter o que o time, né? Fortaleza... Se for Não, mandar isso, embora aí todo beleza. mundo que tá errando no Fortaleza, Pega a galera lá do Sub-20, que está disputando Sub-20, desiste do Sub-20 e vai jogar com o Sub-20. Então, eu acho que a questão não é ficar, para cada erro que aconteça, já fazer um justiciamento, né? Praticamente já eliminar a pessoa. Eu acho que tem jogadores, como a gente já frisou aqui outras vezes, que precisa ter uma coerência para colocar dentro de campo. Do que a gente criticou o Vojvoda contra o jogo do Bucaramanga, colocando o Dila Borreiro, o jogo do Sport, né? Colocando o Bruninho como titular. Mas no jogo de hoje, olha a diferença de uma equipe que tem o meio de campo mais equilibrado. Então, assim, volto a insistir. Eu acho que o Fortaleza tem peças para conseguir evoluir. E eu tinha frisado com você aqui na terça-feira, eu falei, eu não espero que o Fortaleza vá dar espetáculo. Até, ou, né, espetáculo bem já é um exagero, né? Eu não espero que o Fortaleza seja totalmente convincente ao longo dos 90 minutos até a pausa do Mundial. É uma equipe que vive uma crise, ponto. Essa crise, infelizmente, não é sanada 3 dias. Se há 3 dias a gente estava falando o jogo horroroso contra o Retrô, o jogo de hoje, ele pode ter sido aquela coisa aleatória, que é tipo assim, opa, hoje foi um jogo bom. Isso não é garantia de que na terça-feira contra o Colo-Colo vai de novo apresentar o jogo bom. Mas, de toda forma, se for uma progressão desse crescimento e tá lutando, porque eu acho que esse foi outro ponto, que vez ou outra eu vejo também como justificativa, que foi, digamos, dá para ser considerada no jogo do Retrô. A maneira como o time jogou contra o Retrô, de uma maneira meio preguiçosa, eu até concordo. O Fortaleza não teve muita entrega naquele dia. O Fortaleza foi ali na base da loucura, poderia ter tomado gol, né, do Retrô, diferentemente de hoje. Hoje foi um time disciplinado, todo mundo sabia sua função, agora não foi uma equipe efetiva. Se a gente for falar hoje, o que é que o Fortaleza foi bem foi bem defensivamente, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, obviamente, deu margem. O São Paulo teve chances reais ali para fazer, mas ainda teve o João Ricardo salvando. Mas ofensivamente poderia ter caprichado mais. Mas queira ou não, também do outro lado estava uma equipe muito atenta, né? O São Paulo deu alguns espaços e o Fortaleza perdeu o time ali, né? A jogada mais efetiva para conseguir abrir o seu placar. Porque até mesmo no segundo tempo, o São Paulo ter sido melhor e ter chegado de maneira mais contundente, houve chances também do Fortaleza fazer esse gol. A curiosidade do jogo foi a quantidade de escanteios, né, que foi aos montes, impressionante como foi muitos escanteios para o Fortaleza, que era um outro ponto também que eu tinha falado no jogo passado. Se o jogo tá difícil, meu velho, se o futebol tá em crise nesse exato momento, trabalhe uma bola parada. O Fortaleza, ele não conseguiu, nesse ponto o São Paulo prevaleceu muito no jogo aéreo defensivo. Fortaleza não conseguiu aproveitar nenhum lance de bola parada. Teve ali duas cabeçadas com certo perigo, mas nem tanto, né? Não teve nenhuma cabeçada com mais, enfim, intensidade. Acho até que também pelo fato de não ter tido o Davidson, talvez essas jogadas de escanteio, que eu acho que o Vojvoda tem que trabalhar muito, essas bolas paradas, não só os escanteios, mas também as faltas, para sair de uma situação como essa. Vai ter jogo que vai ser difícil mesmo, e a bola parada muitas vezes pode resolver. Então, para fechar essa análise geral da partida, Fábio, eu diria que o Fortaleza foi melhor do que o São Paulo. Eu senti que foi melhor do que o São Paulo, mesmo a gente ressaltando que o São Paulo teve chances claras também de vencer, certo? Eu acho que no volume, na estratégia e talvez até também na expectativa que cada clube chegava para esse jogo, o Fortaleza, para mim, apresentou um futebol daquilo que ele não vinha apresentando das duas últimas partidas, e o São Paulo, né, que aí eu acho que ficou mais abaixo. Não à toa o pênalti batido pelo Ferreirinha nem foi um pênalti bem batido, né? Vamos combinar. Teve mérito do João Ricardo, mas o pênalti também não foi bem batido. Então, eu acho que foi um jogo de digamos, mais um outro sinal de uma possível recuperação. Para isso tudo, e aí para encerrar mesmo, tem que ter vitória. Não dá para uma equipe ficar só ali empates. O jogo contra o Colo-Colo não tem margem mais para ficar com esses empates. Precisa muito da vitória, até para esse torcedor. Eita, a moto vai passando. Para esse torcedor
começar a acreditar, sabe? Porque eu olhei rapidamente aqui na minha bolha, né, pós-término do jogo. Eu senti muitos torcedores falando assim, hoje foi um bom jogo, tá aí. Hoje foi um jogo condizente com o que se espera, pelo menos do Fortaleza, sabe? Esse tipo de jogo. Um jogo que não se acovarda, um jogo que tem contra-ataque, que perdeu chances, entendeu? Lembrou, foi até melhor do que o jogo do Bucaramanga. Porque o Bucaramanga ele perdeu chance também, mas ele cedia também, assim, virou uma bagunça ali na reta final e quase perde, né? Então, acho que no jogo de hoje, não. Hoje poderia ter perdido, mas também eu acho que poderia ter aberto o placar em outros momentos. Então, eu considero um bom jogo do Fortaleza, mas vai precisar mais de resultado aí nas próximas partidas. Dá para dizer que esse foi o melhor jogo coletivo do Fortaleza em muito tempo, Minhoca. E o que faltou hoje, de fato, foi mais o individual, porque nos últimos jogos faltava muito do coletivo, né? Então aí todo mundo também ia mal. Hoje é o jogo que o coletivo funciona e faltou os jogadores ali botarem a bola para a rede, foi isso? Dá para dizer? Nos jogos da Série A até aqui, com exceção do jogo contra o Mirassol, Vitória e Sport, eu gostei do Fortaleza contra o Fluminense, contra o Inter, contra o Palmeiras e contra o São Paulo, certo? Nem todos os jogos o Fortaleza conseguiu ser tão melhor assim. Às vezes não era. Contra o Palmeiras, eu acho até que conseguiu ir muito bem no segundo tempo. Poderia ter empatado, o Luceiro perdeu a penalidade. Contra o Fluminense, por mais que faça essa, os caras estavam querendo derrubar o Mano, o Fortaleza jogou bem naquele dia, mesmo ainda precisando melhorar certas coisas. Contra o Inter também, o gol anulado ali, mesmo não ter sido um jogo absurdo do Fortaleza, mas o Fortaleza competiu também, foi coletivo naquele dia. E a mesma coisa agora diante do São Paulo. Era um jogo difícil. O São Paulo teve uma hora que o São Paulo foi de fato para cima. O começo do segundo tempo foi o momento mais delicado para o Fortaleza. Então, assim, eu acho que foi. Talvez não tenha sido a melhor partida do Fortaleza na Série A. Eu ainda coloco talvez a do Inter. É porque o Inter também jogou muito mal, eu achei. E era um Do Inter Fluminense. reserva, né? Completamente reserva ali, né? O São Paulo também, porque o São Paulo tá com muitos desfalques, né? Mas de toda forma, o São Paulo mais com cara de titular, né? Talvez, possivelmente, muitos desses jogadores devem atuar na terça lá contra o Alianza Lima no Peru. Mas eu sinto que foi um jogo coletivo bom do Fortaleza, sabe? Eu acho que se a gente partir da análise da performance que o Fortaleza conseguiu colocar em boa parte do jogo, não por completo, como eu estava citando, o começo do segundo tempo foi mais problemático. Se o Fortaleza conseguir ser um pouco mais efetivo no ataque, porque está faltando isso para o Fortaleza, eu acho que as coisas podem caminhar por esse caminho. E aí é o ponto que eu espero mesmo que aconteça, que o Vojvoda entenda o que é que deu certo nesse jogo. Quais foram os funcionamentos da equipe dentro de campo. E aí são detalhes que, se você observa, a sensação que dá, eu não estou olhando, eu nunca olho o chat aqui, mas depois pode trazer na mensagem da galera do chat. A sensação que dá para um time que não é afobado, Fábio. Não é afobado. A bola, quando chegava ali com os zagueiros, trabalhava, chegava para o Rossetto, trabalhava, chegava para o Martínez, extremamente, sabe, participativo dentro do jogo. Não foi um Fortaleza, que às vezes acontece, tem noite que alguns jogadores estão mal, com erros de passe, com bola longa. Teve bola longa errada? Teve bola longa errada, mas bem menos do que nos jogos anteriores. Fortaleza administrou essa bola. A maioria dos jogos fora de casa, Fábio, aconteceu isso, por exemplo, contra o Sport, e também, em certa parte, com o jogo do Retrô, o Fortaleza praticamente ficava jogando essa bola para frente, entregando a bola para o adversário. Foi assim em outros jogos que aconteceu contra o Racing, contra o Mirassol, contra o Vitória, sabe? Então, foram jogos onde o Fortaleza não sabia se portar dentro de campo, não sabia ter a bola, gastar o tempo. Não, o Fortaleza teve, principalmente no primeiro tempo, assim, eu senti que o Fortaleza era senhor das ações. Senhor das ações. O São Paulo não conseguia recuperar a bola, o Fortaleza trabalhava da defesa até o ataque, só que faltava, né, uma jogada mais efetiva, faltou mais presença diária ali do Luceiro. Então, certas situações que aconteceram hoje, principalmente no primeiro tempo, podem ser observadas pelo Vojvoda para tentar, não diria repetir a equipe, mas tentar manter uma estrutura. Acho até que a ideia de fazer o 4-4-2 hoje, né, fazendo ali desfazendo a trinca, eu acho que, em certa parte eu concordo, mas eu fiquei muito na dúvida se daria certo. Por um motivo. O lado direito do Fortaleza, com o Mancuso, que estaria a preocupação de marcar ali o Ferreirinha, que é um jogador muito perigoso, que no segundo tempo realmente conseguiu
escapar algumas jogadas, e uma delas foi até a jogada que o Fortaleza não conseguiu bloquear, né? O Kusevich deixa o André Silva girar ali, e o Ferreirinha sai cara a cara e sofre a penalidade. Me preocupou. Eu falei, cara, como é que o Mancuso vai segurar o Ferreirinha? Mas aí eu acho que houve o trabalho muito bem feito do Vojvoda de duas coisas. Uma que ele fez muito bem no primeiro tempo, a marcação alta do Fortaleza, e eu achei que o Fortaleza não teria perna para fazer isso por tanto tempo. Claro que cansou no segundo tempo, por isso que baixou um pouco mais as linhas. Mas no primeiro tempo, Fábio, 5, 6 jogadores no campo de ataque. Por isso que o Fortaleza finalizou várias vezes, porque recuperava muita bola no campo de ataque e tinha chance da finalização. Diferentemente, no segundo tempo, que aí já retrai um pouco mais, obviamente Ferreirinha com mais liberdade de pegar essa bola no meio de campo e partir para o ataque, mas sempre tendo uma dobra na marcação. Houve falhas defensivas? Houve. E acho até que quando vieram as trocas do São Paulo foi bom para o Fortaleza, porque nem o Lucas e nem o Luciano entraram nada bem e fez com que o Fortaleza teve um pouco mais de tranquilidade e até criasse algumas chances ali para fazer. O Mancuso, por exemplo, teve 2 chances que, se tivesse acertado mais o passe, poderia ter saído gol. Uma delas foi até um chute ali do Luceiro que desviou, acho até que a bola ia para fora. Mas, de termos gerais, Fábio, eu senti que foi um jogo mesmo que o Fortaleza poderia correr um certo risco. Eu ainda prefiro mais o 3-5-2, mas um 3-5-2 que tem um Tinga, do que propriamente, né? Mas o 4-4-2 hoje, diferentemente do que a gente tinha visto contra o Retrô, que tinha sido todo mau funcionamento, o time todo espaçado, o Mancuso subia, ficava um buraco enorme ali. Não, o time hoje foi totalmente aplicado. Pikachu e Mancuso pela direita, Pacheco juntamente com o Martins na esquerda, o Sacha ali recuperando muita bola no meio. Teve muita jogada do São Paulo trabalhando pelo meio, e eu tinha feito o jogo do São Paulo na semana passada contra o Ceará. São Paulo chegou a criar jogadas realmente entrando dentro da área. O Fortaleza teve isso mais no começo do segundo tempo, mas durante o primeiro tempo era muita bola recuperada do Fortaleza e tinha a transição, que era algo que faltava nos outros jogos. O Fortaleza recuperava a bola, jogava a bola para frente, o adversário pegava a bola e vinha de novo. Hoje não, hoje tinha a bola, tinha o contra-ataque, só que faltou o capricho, faltou aquele jogador decisivo, que aí eu acho que Breno Lopes talvez tenha sido o jogador que poderia ter feito algo melhor. Ele acha até que ele fez um bom jogo, mas pecou muito ali nas tomadas de decisões que poderia ter aberto o placar para o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo. Não era um jogo para o Davidson ter começado, não, Thiago Minhoca? Eu acho que sim, mas eu entendo que não. Por quê? Porque eu acho que o Vojvoda, nessa maratona de jogos, queira ou não, cara, são 2 jogadores. O Davidson tem 38 anos, né, se eu não me engano. Ele tem uma idade bem avançada. Já tinha atuado contra o Retrô. Essa ideia, assim, eu acho que se pudesse utilizar o Davidson em todos os jogos, ok. Mas aí ele já está com muitos jogadores do departamento 33, médico. Né? Agora... Você deu 5 anos 33? A mais para o nosso Davinho. 38 é o Davi Luiz. É um menino, mas enfim, aí. De toda forma, são 2 centroavantes. São 2 centroavantes que têm uma idade acima dos 30. E aí, queira ou não, acredito que o revezamento é uma ideia de não perder mais atletas. Por exemplo, hoje já perdeu o Mancha, né? Já tinha perdido o Brits, já tinha perdido... O Ávila também entrou no departamento médico. O Moisés está no departamento médico. O Pochettino voltou agora, assim como o próprio Breno Lopes. Então, assim, é complicado mesmo. Aliás, o São Paulo, aliás, não só São Paulo e Fortaleza, mas várias equipes do Brasil, principalmente essas que estão com o calendário mais cheio, com Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, tá muito difícil. É muita gente lesionada. Até quem joga pouco, no caso até do Ceará, por exemplo, tem jogadores lesionados. Então, assim, eu entendo ele ter feito o revezamento. Eu acho que se pudesse entrar todo o jogo com o Davidson, seria melhor. Porque essa quantidade de escanteios que o Fortaleza teve, sabe assim, não ter aproveitado, por isso que eu acho que deve ser trabalhado essa bola parada do Fortaleza. Tem que ter um especialista, assim como em 2021, você tinha no Crispim, um jogador de bola parada excepcional, que muitas vezes resolvia muitos jogos ali, ele com o Benevenuto, muitas vezes. Eu acho que para 2025, para sair desse momento, a bola parada ela pode ser determinante. Para quando estiver perdendo o jogo, para quando estiver empatando, para quando estiver vencendo, porque vai surgir possibilidades. Você vai conseguir faltas próximas ali, você vai conseguir escanteios. E hoje eu acho que se tivesse caprichado melhor na bola parada, o Fortaleza poderia ter tido mais êxito. Mas esse revezamento eu acho que é até natural, Fábio. Foi um período muito curto de jogos, assim, com viagens envolvidas. Queira ou não,
eu entendo o Vojvoda ter rodado aí a dupla de ataque, no caso, os centroavantes. Sobre os escanteios, né, foram 13 escanteios pro Fortaleza, né? E praticamente nenhum com grande perigo, né? Para a meta do Rafael, né? Poderia ter aproveitado mais essa situação. E em relação o desempenho do time, né? Realmente o termômetro da torcida é que a postura foi boa hoje, né? Foi uma postura que agradou o torcedor. E aí resta saber, acho que o grande X da questão é o quanto o Vojvoda vai pegar esse jogo como exemplo para tentar replicar nos próximos, ou se vai mudar 10 jogadores, vai mudar o esquema, e aí daqui 2 rodadas ninguém nem lembra como foi esse jogo. É tanta mudança que ele tem Não, que pegar o que é bom e tentar manter pelo menos uma sequência, né? Porque se ele muda esquema, muda o time todo no próximo jogo, já se perde quase tudo. Eu acho que tem que. É óbvio que a gente está falando de uma formação, Fábio, que não funcionou na terça-feira contra o Retrô. Assim, essa mesma formação 4-4-2, tudo bem que era com outros jogadores, não funcionou naquele dia. Mas é entender o que. E aí é que tá. É olhar para as peças. É olhar para as peças. O que foi que o Rossetto fez hoje? O que foi que o Sacha fez hoje? O que foi que o Martins fez hoje? E não é pelo fato de um jogador ter jogado bem, por exemplo. Aqui está a solução. Beleza, aqui é um ponto de partida. É um ponto de partida. E, claro, saber administrar. O Fortaleza vai jogar só na terça-feira. Então ele vai dormir hoje em São Paulo, viaja amanhã para voltar para cá, para Fortaleza, vai ter o sábado de descanso, vai ter o domingo para treinar, vai ter a segunda e depois vai ter a terça, que é o dia do jogo. Então agora ele vai ter um espaçamento de 4 dias para jogar. Algo que não acontecia. Era basicamente jogava num dia, descansava no outro, treinava e jogava no outro. Então, assim, era basicamente 3 dias de descanso com viagens envolvidas. Agora ele vai para uma sequência, para quem está olhando aí na tela, Colo-Colo em casa, Juventude em casa, Bucaramanga em casa. Depois viaja para enfrentar o Vasco, volta para pegar o Retrô e volta para pegar o Cruzeiro. O momento agora é esse. O momento agora é esse. O momento agora do Vojvoda entender o momento de cada atleta exatamente nos jogos dentro de casa. Porque os jogos que começaram para o Fortaleza na Série A foram jogos duros. Pegou o Fluminense, né? Tudo bem que ali pegou uma oportunidade, o Fluminense estava mal, mas pegou Inter e Palmeiras. Jogos duros, onde o Fortaleza, na minha avaliação, conseguiu fazer bons jogos. Poderia ter vencido o Inter, poderia ter conseguido um empate contra o Palmeiras. Agora, o que se desenha pela frente, Fábio, nesse exato momento, são oportunidades que não podem ser desperdiçadas. É claro que pode acabar tendo um tropeço aqui e ali, mas no momento agora é aumentar agora o aproveitamento. Esse jogo do Colo-Colo ele é fundamental por 2 motivos. Não só para basicamente encaminhar uma classificação para o torneio internacional, seja para os playoffs da Sula ou até mesmo para as oitavas de final da Libertadores, e o próximo jogo do outro sábado contra o Juventude, que vai ser no PV, esse jogo ser também determinante para voltar a vencer dentro de casa. Para você sair, porque assim, hoje o Fortaleza, a gente está gravando aqui na sexta-feira, ele está em 15º, mas ele pode entrar na zona de rebaixamento. Tem chance de entrar nessa zona de rebaixamento. Então, na verdade, o contexto do Fortaleza é secar essa rodada para quem já está ali no Z4, para obviamente não entrar nesse Z4, para não aumentar essa pressão, mas o contexto agora é aproveitar essa tabela, aproveitando o momento dos atletas. Acabou essa coisa do Vojvoda de dar chance para jogador que está 1 mês sem jogar. Jogador que nunca jogou e ir para titular, como era o caso do Bruninho. É ver o momento dos atletas. Esses jogadores hoje que entraram dentro de campo são jogadores que não podem perder sequência. Né? Eu já tinha falado do Zé, eu já tinha falado, sabe? O Paul Fernandes melhorou nos últimos jogos, apesar de ter jogado muito mal o jogo contra o Retrô, mas dá para voltar a confiar nele, sabe? Então o momento agora é dar confiança para esses atletas. Ainda pode apresentar dificuldades? Claro que pode. Né? Não vai ter um jogo fácil. O Colo-Colo vai vir para cá para vencer o jogo. Porque o Colo-Colo sabe, se ele vencer, ele passa o Fortaleza. Então não vai ter jogo fácil. Mas para isso é aproveitar o momento, aproveitar o fator mando de campo. O torcedor, né, que ficou bastante empolgado com a notícia que saiu exatamente da partida ganha, né, os pontos dados pelo Colo-Colo, é aproveitar esse momento. Você imagina se tivesse perdido hoje para o São Paulo, se o pênalti de fato fosse convertido e o time perdido. Ia dar uma morgada de novo. Tipo, o time perdeu, sabe? Não só
perdeu a chance de abrir o placar no primeiro tempo, como perdeu o jogo. Seria muito pior. Então, assim, não é que as coisas estão resolvidas, não é que o torcedor está alegre, mas o torcedor ele tem uma esperança. Poxa, se a gente faz 45 minutos contra o São Paulo, lá, por que a gente não pode apresentar isso contra o Colo-Colo, contra o Juventude, contra o Bucaramanga, contra até o Vasco lá, sabe? Contra o Retrô aqui na Copa do Brasil. Então, tem uma possibilidade muito boa do Fortaleza terminar até ali a data FIFA com uma boa recuperação. Eu acho que o momento propício é esse. Não pode chegar na terça-feira e decepcionar esse torcedor. Porque o torcedor, Fábio, ele quer abraçar a equipe. Ele quer passar a acreditar na equipe. Só que não pode acontecer o que aconteceu contra o Retrô. Tomar o gol, ataca, uma, duas, depois o time se desmonta por completo. O próprio jogo contra o Sport teve ali uma, duas chances, depois o Sport perdendo várias chances, o time ao Léo poderia ter feito ali ainda o gol para dar a vitória, mas sem apresentar um bom futebol. E o próprio jogo do Bucaramanga, né? Estou pegando os 3 jogos anteriores, que o Fortaleza teve inúmeras chances de vencer, não fez, tomou o gol e quase perde a partida. Então, o momento agora, o jogo contra o Colo-Colo é o jogo, assim, pro time responder, sabe? Para o time dar a resposta para o torcedor acreditar. Porque, claro, é jogo de Libertadores. O cara até deu uma... Agora, para isso tem que ter 2 situações, né? Como eu estava dizendo. É secar ainda essa rodada, essa galera de baixo, para não ter um Z4 aí, para terminar a rodada dentro do Z4. E aí, na terça-feira, confirmar uma vitória que praticamente dá um ânimo. Aí muda... Eu não vou nem utilizar o termo virar a chave, né? Porque eu acho que o Fortaleza vai precisar de vários jogos para mostrar essa evolução. Mas o momento propício é agora, né? Foram muitos jogos fora de casa, agora vai ter uma boa sequência com várias partidas em casa. Até dá para dizer que o Fortaleza sobreviveu, né? Foram 4 jogos fora, não perdeu nenhum. Não ganhou, mas também não perdeu, né? Então tem o copo meio cheio nessa sequência. E agora tem Colo-Colo em casa, Libertadores, né? Que é um jogo ali para vencer e até dar uma boa, tem encaminhada, né, na classificação, ainda depende de outros resultados, né, o que vai acontecer em Bucaramanga e Racing, por exemplo. E depois tem o Juventude. Se ele vencer... Não, porque se ele vencer, sim, ele já vai ser no mínimo o segundo colocado, porque vai ter um tá com 5, outro tá com 4, né? Então, se der empate, o Fortaleza assume a liderança. Se der qualquer um dos... o Racing, no caso, o Bucaramanga, o Fortaleza é segundo. Claro que também o Fortaleza pode ter uma vitória maior do que a do Racing, por exemplo. O Fortaleza vencer por 2-0, Colo-Colo e tal. Mas eu acho que o mais importante é isso, é buscar a vitória na terça-feira. Buscando a vitória na terça-feira, aí o ambiente muda, o cara passa a acreditar. Tudo bem que aí o próximo jogo vai ser no PV, não dá para colocar muita gente, mas assim, já vai ter um incentivo diferente, sabe? O Fortaleza precisa trazer a pauta positiva. Hoje, olha, perceba, se hoje tivesse sido um empate jogando contra... Pronto, eu vou pegar o que aconteceu contra o Retrô ou contra o Sport. O Sport não era uma lanterna da competição? Era um jogo fora de casa. Não pegou o Retrô fora de casa e tal? Se você olha assim, tipo, pô, jogo para voltar a vencer, né? Uma equipe de Série C, no caso do Sport, pô, lanterna do campeonato. Então, assim, tinha um contexto para o cara acreditar numa vitória. No jogo de hoje, o que eu senti antes, Fábio, era tipo assim, cara, vai ser difícil imaginar que contra o Fortaleza, ou desculpa, contra o São Paulo, vai conseguir, muito embora tenha um bom retrospecto, né? Como a gente já falou, são 11 jogos mesmo, são 11 partidas sem perder para o São Paulo. Mas, quando a gente vê o primeiro tempo acontecendo, eu falei, poxa, o Fortaleza tem aí, ó. Não é essa equipe fragados. Agora, tem que ter a resposta na terça-feira. Se não tiver essa resposta na terça-feira, aí volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Crise, crítica, manda embora fulano, sai Vojvoda, Marcelo Paes incompetente, aí volta tudo, vai voltar tudo à tona. Então, o jogo da terça-feira é o jogo que o Fortaleza vai ter que fazer de tudo para conseguir esse resultado positivo. O Fortaleza é até curioso, né? Porque nessa sequência de 4 jogos, as melhores partidas foram nos jogos mais difíceis, né? Que era Bucaramanga e São Paulo. E as piores exibições foram contra o Sport e Retrô, que em tese seriam jogos mais fáceis, né? Fortaleza, ele se nivela ao adversário, né? Pro bem ou pro mal, né? Jogou bem contra a Inter, contra Palmeiras, aí jogou mal contra Mirassol. Jogou mal contra Vitória. Vitória. Ele nivela com todo mundo. Verdade. E depois tem o Juventude, né? Que acho que é o pior visitante da Série A, o Juventude. Ele perdeu os 3 jogos como visitante
Ele caiu na Copa do Brasil na primeira fase, fora de casa para o Maringá. Ele caiu no Gaúcho perdendo para o Grêmio, né? Fora de casa. Um time que eu acho que vem de 5 derrotas como visitante na temporada, né? O Juventude que em Caxias consegue ali fazer uma graça, mas fora não consegue fazer muita, né? É. Então é uma sequência de fato ali pro Fortaleza pelo menos estancar a sangria, né? E aí tem Bucaramanga, Esse, Vasco, enfim, jogo decisivo na Copa do Fábio, Brasil. sabe dizer que dia da semana cai o jogo do Bucaramanga? Se é uma Vamos terça, uma lá. quarta, uma quinta. Aí eu até olho aqui. Porque uma coisa que eu tô vendo aí da tabela é o espaçamento com jogos em casa. Não é que vai ter 3 dias. O Fortaleza jogou praticamente a cada 3 dias jogando fora de casa. Isso é muito pesado. Aí eu queria Joga só saber terça, quando é que vai ser. sábado e terça. É. Não, é porque se o do Bucaramanga fosse uma quarta-feira, porque talvez é o único que possa comprometer. Mas, por exemplo, vai ter uma boa distância para esse jogo do Colo-Colo, né? Fortaleza volta amanhã para cá, para Fortaleza, descansa no sábado, treina no domingo, treina na segunda e joga na terça. E possivelmente já com o Brits aí, possivelmente de volta, né? O Brits já está na transição. Depois do jogo de terça, só vai jogar no outro sábado, ou seja, mais 4 dias, sem precisar viajar. Claro que é um jogo no PV, Fortaleza tem dificuldade às vezes de jogar no PV, né? Mas eu não sei o quanto o Vojvoda pode imaginar um time. Eu acho até que ele vai ter que pensar meio casado aí, Juventude e Bucaramanga. Fazer algumas mesclas, assim, sabe? Como eu falei, entendendo o momento. Não é jogo para nem Juventude e Bucaramanga para pensar em Dila Borrego, sabe assim? É entender que, tipo assim, quem é o jogador? O Caleb tá jogando mal? Tá. Mas por que não dar uma chance pro Prió, por exemplo, no jogo contra o Juventude, sabe? Se ele não deu pro Bruninho, o Bruninho é um jogador que não tinha jogado um minuto sequer. Por que não dar uma chance pro Prió? E aí pode ser, por exemplo, o Alanzinho jogando no jogo contra o Juventude, sabe? Então, assim, dá para administrar sem fazer maluquice. Porque a grande questão do Vojvoda é que ele anda sendo bem aleatório com algumas escolhas. Trazer um jogador do nada, assim, sabe? E aí preocupa também essa ausência do Mancha, né? Porque aí sem o Mancha, que estava passando muita solidez, se ele realmente tiver tido entorse, que aparentemente ali ele teve entorse, que aliás está acontecendo muito com Fortaleza, foi entorse no Brits, entorse no Tinga, entorse no Diogo Barbosa, e agora aparentemente entorse também no Mancha. E se isso acontecer, o Tite deve ser o titular. E aí é que preocupa. Porque se for nessa ideia, é melhor que seja uma dupla de zaga mesmo. Apesar de eu achar o Tite mais lento e tudo mais, né? Assim, no último jogo dele que ele foi expulso contra o Sport, enfim, não achei um jogo tão bom dele. Então eu considero uma perda bem significativa. A outra alternativa seria o Ávila, que voltou a ir para o departamento médico, teve um problema na mão, não sei se é algo que impede dele jogar ali com proteção nem nada, mas de toda forma é uma perda bem significativa para esses jogos aí, mas de toda forma, com mancha, sem mancha, com Vanish ou sem Vanish, vai ter que ter a vitória na terça-feira. Muito bem, antes do campinho, vamos ler aqui alguns comentários. Saulo Lessa está por aqui, o Jorge Santos fala jogo horroroso. Carlos César, vocês são os melhores. O Leão fala jogo mais feio que bater na mão, placar na mãe, no caso. Pablo Daniel fala placar complicado. O André Emigídio, ou Engídio, não entendi muito bem. Mas ele fala: achamos o Emílio. time, Minhoca. Emídio, isso. Não, André Meia, que já tá quase meia-noite, já tô meio com sono aqui. Achamos o time, às vezes, vamos ver o do Vojvoda, né? Às vezes acha o time, ele já muda 10 no outro jogo, e aí a gente nem lembra mais se ele achou, aí já passa os jogos, enfim, fica difícil. O Itamar Salles fala Fortaleza nas cordas, o Joaquim Mota tá por aqui, o Michel Xavier fala que achei que o Fortaleza soube se defender, a vitória vai vir. O Remo Carvalho fala que se o Breno Lopes tivesse marcado no início, talvez o time ia começar a dar chutões. Quem também tá por... temos essa, digamos, esse cenário paralelo, né? Se o Fortaleza tivesse aberto o placar, qual seria a postura do Fortaleza? Porque o Fortaleza jogou os 45 minutos do primeiro tempo todo da mesma maneira.
Se tivesse aberto o placar com o Breno ali com 15 minutos de jogo, né? Fortaleza ia de novo recuar, só jogar essa bola para ataque, ia tomar o gol, ia ser a mesma coisa do jogo do Bucaramanga, de tantos outros jogos. A gente não sabe, mas e aí que tá, a gente tem que falar do que aconteceu. O que aconteceu é que o Fortaleza fez um muito bom primeiro tempo, só não conseguiu ser competente para finalizar. Mas o segundo tempo aí já apresentou problemas, né? Que aí é a parte que tem que criticar. O Clécio Lima perguntou se a gente acha que foi pênalti no Ferreirinha. Eu acho que foi um braço ali difícil não Porque marcar, assim, né? não foi um pênalti escandaloso, mas foi um pênalti, né? Porque, queira ou não, ele desloca ali o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha dá uma valorizada e tal. Poderia continuar em pé? Poderia, mas ele foi e caiu. Às vezes, é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Fábio? Às vezes, esse tipo de lance, a arbitragem não dá. E aí, quando vai falar assim, pô, não foi empurrão suficiente pro cara cair, aquela coisa. Mas eu acho, é aquela coisa. Se não tivesse sido marcado, poderia se debater se o VAR deveria interferir ou não. Mas o pênalti foi marcado. Há um contato e há ali, queira ou não, um jogador, no caso, o João Ricardo atrapalhando o Ferreirinha de continuar. Então, eu acho que o pênalti foi bem marcado, sim. Então, acho que não tem muito o que contestar, não. Mas não foi aquele pênalti, assim, escandaloso. Mais algumas interações aqui. O Manuel Guilherme fala: jogou bem, mas perdeu gol demais. É isso, né? Foi essa a tônica do Fortaleza. Hugo Garcia brinca aqui: se o São Paulo fosse adversário do o Fortaleza era. Se o São Paulo fosse adversário, Fortaleza era campeão da Champions League, né? Se só jogasse contra o São Paulo, acho que é isso que ele quis dizer, né? Porque são 11 jogos sem perder para o Tricolor Paulista. Quem também tá por aqui é o Ru. Fábio, só para Pode trazer falar. um dado aqui, isso aqui não acontecia há muito tempo com o Fortaleza. O Fortaleza deu 17 finalizações, né, no jogo. 12 foi de dentro da área, sabe assim? Às vezes o Fortaleza não fazia esse volume dentro da área do adversário. Às vezes era mais de fora e tal. Acho até que tem que utilizar mais o chute de fora da área, porque tem bons jogadores que chutam de fora da área. O Sacha tentou uma lá que foi horrorosa, mas o Martins chuta bem, Pikachu, o Mancuso. Tem uns caras que chutam bem de mais de distância. Rubens Brasil elogia você, viu, Thiago Minhoca? Fala: Minhoca é um excelente jornalista, excelente canal esse de vocês. O Pedro Robles fala que você está entre os melhores do Nordeste, junto com o Maestro e Fred. Fátima Rodrigues também está por aqui. O Cavalcante também. Vitor Hugo. O José Mazarello também está por aqui. Fala que o Lion jogou bem, faltou um golzinho aí para ganhar o jogo, mas ele gostou do Martinez e do Pacheco. Bom, falando em avaliação positiva de jogador, vamos para o campinho, Thiago Minhoca. João Ricardo. Muito bem. Porque é claro que o pênalti não foi. O pênalti foi muito mal batido do Ferreirinha, vamos combinar, né? Ele acertou ali o canto e tal, mas não foi um pênalti de alta complexidade. Ele conseguiu defender tranquilo. Ele quase o mérito foi não ter caído, né? Assim, o Ferreirinha dá uma semi-paradinha ali, né? Mas ele ficou parado. E o pé ali no limite da linha, né? Porque se ele dá um pouquinho mais assim, um pouco à frente, o juiz teria mandado voltar. Mas não só pelo pênalti defendido. Teve uma, por exemplo, que foi o Lucas Ferreira, né? Que saiu cara a cara com ele. Acho também que o Lucas Ferreira poderia ter finalizado melhor, mas ele fechou muito bem o ângulo, tirou com o pé ali. Saídas de bola também muito boa do João Ricardo, sabe? Algumas reposições hoje melhor do que outros jogos, que às vezes ele não fez tão bem. Então, para mim, o João Ricardo foi bem determinante, né, para esse resultado, porque ali no começo do segundo tempo, quando o São Paulo era claramente superior ao Fortaleza, o João Ricardo teve que fazer defesas bem importantes, né? Não só essa do pênalti, mas também a do Lucas Ferreira ali, cara a cara com ele, quando a defesa do Fortaleza não conseguiu acompanhar. Bom, dupla de zaga, Kusevich e Mancha. Eu senti hoje que o Mancha errou alguns passes, assim, foi um pouquinho precipitado nos passes longos. Eu vou botar um razoável para o Mancha. Na média dele ainda está muito boa, tenho gostado muito, mas eu achei o jogo, a partida dele mais ok, sabe? Porque eu senti mais no Kusevich uma predominância nessas bolas que o São Paulo tentava. O Kusevich tirou muita bola. Acho que o Kusevich cometeu 2 falhas. Nessa que foi a jogada que acabou ocasionando o pênalti, o Kusevich deveria ter parado a jogada, de fato, sabe? Ele deixou o André Silva girar
Ele chegou, mas deixou o André Silva dominar, girar e dar o passe pro Ferreirinha ali aparecer nas costas da defesa. Mas eu acho que foi o único erro do Kusevich. Eu vou botar um bem pro Kusevich, para ele tirou muitas bolas, foi muito bem. É um zagueiro que desde o ano passado tem apresentado um bom rendimento, né? Se ele tivesse melhor ali a qualidade de passe, mas trabalhou bem com a bola. O Mancha também avançou algumas vezes muito bem, mas é porque o Mancha errou mais vezes isso. Eu acho que atrapalhou um pouco algumas jogadas do Fortaleza, os passes errados do Mancha. Mas ainda tem um saldo bem positivo o Mancha para mim. Então o Kusevich jogou bem aí, um verde musgo aí para ele. Não, o segundo verde aí, entre o amarelo e o verde mais forte. Bom, a Giovana fala que o Mancuso é sofrível. Foi mal hoje o Mancuso? Deixa eu ver. O Mancuso. O Kusevich. Não, é outro verde, é outro verde, é outro verde. É o outro. Esse é o do João Ricardo. É o outro verde. É o verde mais claro. Kusevich. Já que ele tá ouvindo, né? É o verde Paulo Mas, Sérgio, também conhecido. verde Paulo Sérgio. Enfim. Tá meio perdido o rapaz aí. Mas, vamos falar do Mancuso. O Mancuso, eu acho que o Mancuso recebeu boas bolas ali do lado direito, mas às vezes se atrapalhou em algumas jogadas, em outra ele poderia ter caprichado melhor. Assim, teve ótimas jogadas que ele passou pela marcação e ele cometeu falhas. Então, assim, eu vou colocar um jogo ruim para o Mancuso, porque ele errou muito fundamento simples. Ele se apresentou muito bem, ele esteve muito bem posicionado para algumas jogadas, só que ele acabou cometendo essas falhas, sabe? De execução. Sabe? Um passe ali com mais qualidade, um pouco melhor levantado a cabeça, poderia ter sido um pouco mais efetivo. E defensivamente eu acho que ele teve dificuldade, né? Não conseguiu parar, o segundo tempo dele já foi mais complicado mesmo. Enfim, só Pacheco lembrando na aí, esquerda? Alan. Isso. Isso. Alan, o Kusevich é o outro verde, Alan. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, para mim, fez uma partida boa também. Pronto. O verde que tu vai dar pro Kusevich, pode colocar o mesmo verde pro Pacheco. Eita, menino. Não. E eu tô sobre o Paulo Sérgio mesmo. Né? É a atribuição da cor, homem. Não é o Paulo Sérgio, não. Mas tudo bem. Mas é aquele outro verde lá. Bruno Pacheco, para mim, jogou bem. Conseguiu muitas jogadas pela esquerda. O primeiro tempo do Pacheco, ele conseguiu ser um jogador que conduzia a bola muito bem. Não se atrapalhou muitas vezes nessa subida ao ataque. Deu a devida segurança. Esse lado esquerdo do Fortaleza ficou muito bem protegido. Muito bem protegido. Ele, Sacha, e aí às vezes ali o Martins junto com você, sempre recuperavam bola. Deu para ver que o Matheus, aliás, o Lucas Ferreira, ele perdeu muitas jogadas, assim, porque o Pacheco estava dominante ali. Foram muitas boas jogadas do Pacheco. Eu só acho que o Pacheco poderia ter arriscado mais em algumas jogadas, sabe? Algumas vezes ele ia muito para a linha de fundo. Eu acho que ele poderia ter até tentado algumas finalizações ali de fora da área, que ele também já chegou a fazer alguns gols assim no ano passado. Mas eu gostei da partida do Pacheco. Poderia até ser um verde mais forte, mas eu acho que faltou um pouco mais de ousadia. Mas defensivamente ele foi muito bem mesmo. Gostei muito da partida dele. Muito bem, vamos para o meio de campo, que hoje foi um setor bem elogiado aí, com Martins, Sacha e Rossetto. Achou a trinca ideal, o nosso querido Voivoda? Primeiramente, o Martins, para mim, jogou muito bem o Martins. Foi um jogador, assim, extremamente fluente, ajudou muito na saída de bola. Então, quando tinha a saída com os zagueiros, ele voltava muitas vezes e dava essa qualidade para essa bola sair melhor trabalhada, algo que o Fortaleza estava tendo dificuldade. O Martins hoje, dentre as opções, não quero nem falar esse termo, porque também fica parecendo que eu não estou dando mérito a ele, assim. Mas é porque tem muita gente em má fase, né? Pochettino, o próprio Caleb e tudo mais. Mas o Martins, ele dá uma fluência boa, assim, para jogar. A grande questão é porque eu acho que para os jogos que vão ser dentro de casa, eu prefiro ver o Martins mais como segundo volante do que às vezes. Hoje ele trabalhou mais como um volante mesmo, assim. Ele vinha pegar lá na linha dos zagueiros, rodava muito com o Rossetto nessa função, fazia muito revezamento. Então, para mim, pode estar o verde mais forte aí para ele, o verde do João Ricardo aí pro Martins. Foi bem importante hoje. Faltou bater chutar umas no gol, viu, Martins?
Bom, antes de você continuar, Thiago Minhoca, só reforçar o like aqui com a galera, tá? Porque estamos aqui com mais de 250 dispositivos conectados e menos de 125 likes, tá? Então, menos da metade aí de vocês deram like. Então, vamos sentar este dedinho aí no like, importante, né, para ajudar o canal, enfim, aquilo que vocês já sabem. Então, deixem um like, tá? Por obséquio. Continue, Thiago. É isso. Alan tá meio com delay aí, né? Mas Martins é o vejo mais forte, Alan. Feriadão, Thiago Minhoca. A galera É, fica. Eu também, tô o meio. homem deve estar com outra coisa aí ao mesmo tempo. Mas, isso, valeu, cara, valeu, obrigado. Sacha, eu senti o jogo dele hoje mais operário, assim. Ele é mais operário, né? Ele tentou um chute fora da área ali no primeiro tempo. Não foi bom, não é bem a dele, né? Mas eu não acho que ele fez errado em bater, não, assim, no gol, porque tinha espaço para bater. A questão é que ele não tem essa qualidade, né, para chutar de média distância. Mas é um cara extremamente voluntarioso, se mexe muito bem. Dá para ver que toda vez que o Fortaleza recuperar a bola, o Sacha tá indo pro ataque. E a gente tá falando de um jogador. Esse sim é um jogador que tem muita saúde, cara. O Sacha tem muita saúde. Porque ele é um daqueles que tem mais de 30. Acho que deve ter uns 33 ali para 34, se não for. É porque eu não sei a idade de ninguém, né? Mas eu sei que é mais de 30. E ele Eu tem uma acho que é ele saúde que tem absurda. 38, viu? Deixa eu ver aqui. Não, 38 tem um Davi Luiz, pô. Não, acho que não tem isso tudo, não. Acho que é um pouquinho menos. 36, aí 30. É 38, não, pô. Acho que não. Mas de toda forma, eu acho que. 35. 35, é. 35, não chega a isso tudo, não. Mas ele tem um pulmão absurdo, assim. Mas eu acho que ele não foi tão efetivo, sabe, assim, em termos daquilo que o Fortaleza precisava fazer. Ele recuperou muita bola, o que eu gostei. Eu vou fazer só um jogou bem pro Sacha. Eu vou colocar um bem pro Sacha. Porque ele recuperou muita bola também ali que gerou contra-ataque. Muito bem. E o Rosseto? O Rosseto eu acho também fez uma boa partida. Pode estar o mesmo verde aí do Sacha. Deu muita qualidade. Esse revezamento que ele fazia com o Martins fez a saída de bola do Fortaleza ficar muito boa mesmo, assim, no primeiro tempo. Deu para ver os dois funcionando muito bem. Eu já tinha ressaltado isso. O melhor meio de campo do Fortaleza, a primeira vez que eu elogiei na temporada, foi Martins, Rosseto e Pochettino, no jogo do Ferroviário, aquele 4-0 lá do time reserva Ferroviário. Mas a dinâmica da equipe é porque ali naquele dia me pareceu uma equipe que sabia. O Fortaleza tem que ser essa equipe, Fábio, onde os jogadores têm qualidade de acertar passe, e o Martins e o Rosseto têm essa qualidade, e ao mesmo tempo variar. Claro, o fato do Rosseto não ser um bom marcador, às vezes você vai ter que compensar. Você pode botar o Zé Wellison, você pode botar. Por isso que eu acho que o Povo Fernandes, nesse momento, ele teoricamente tem que tirar a vaga do Rosseto. Acho até que ele vai ser titular contra o Colo-Colo. Mas o Rosseto está muito essa qualidade, essa dinâmica. Apesar de não estar vindo bem em alguns jogos anteriores, mas eu gostei do jogo do Rosseto. Hoje ele deu muita qualidade de saída de bola e muita recuperação de bola, sabe? Porque às vezes no Castelão a torcida cobra dele mais rapidez, que dá para entender também, mas eu acho às vezes uma crítica exagerada. Pikachu também, deixa eu ver. Pikachu também ganhou algumas bolas interessantes, é porque eu não senti o Pikachu também. Pikachu finalizou umas bolas ali meio precipitada, né? Eu vou ficar com bem também. Eu gostei desse meio de campo do Fortaleza. Vai, é a mesma nota do Sacha, a mesma nota do Rosseto. Esse verde aí. Porque eu acho que ele conseguiu participar de algumas jogadas efetivas. Teve uns passes dele que foi bem interessante ali. Várias jogadas pela direita que funcionou. Foi uma válvula. Acho que faltou um pouco mais assim o chute do Pikachu, porque ele finaliza muito bem, né? Apesar de ter o jogo do Bucaramanga ter pecado em várias jogadas. O lance do Sport também, se ele tivesse caprichado melhor, para não gerar nenhum debate ali, podia ter feito aquele gol. E é um jogador que, apesar de ter cometido aquelas falhas contra o Bucaramanga, eu ainda hoje apostaria mais no Pikachu. Eu gosto mais do Pikachu jogando ali como ala direito. Já na frente, Breno Lopes. Cara, ele foi bem, mas ele errou muita tomada de decisão. Por isso que vai cair uma nota aí, porque eu ia colocar bem para ele, certo? Mas eu vou descer um pouco a nota dele. Eu vou colocar um amarelo. Vou colocar um ok pro Breno Lopes.
porque eu não acho que ele perdeu nenhuma chance clamorosa. Quer dizer, ele perdeu uma ótima chance que ele consegue ganhar e eu acho que ele demorou para bater. Mas nas outras jogadas ele conseguiu fazer muito essa volta. E eu acho que uma coisa que eu tenho criticado o Breno já há um tempo, nessa temporada, aliás, muitas vezes, o Breno às vezes é um jogador muito caprichoso. Eu lembro que no ano passado, contra o Atlético Mineiro, aliás, com um belo gol que ele faz, que ele pega ali do lado esquerdo, ele limpa para a direita e bate. Às vezes ele pode fazer essa jogada. Eu sinto que talvez seja até uma conversa do Vojvoda de não se precipitar tanto na finalização, mas o Breno tá perdendo muito assim, sabe? Jogadas simples, assim. Isso aconteceu contra o Retrô, aconteceu a chance que ele poderia ter virado ali já na reta final, contra o Ferroviário também, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Altos, jogos que acabaram pagando um preço. Então o Breno tem que ser cobrado para ser mais frio, assim, né? A única coisa que tá faltando a ele é essa melhor tomada de decisão ali. Mas ele tem feito bons jogos, assim, é o jogador hoje, sem o Moisés ainda, o principal jogador para isso, mas agora tendo uma dupla de ataque, né? Fica aí, eu acho que quando o Moisés voltar, pode ser que volte de novo a ter esses três atacantes. Lucero também vai o razoável. Não acho que ele fez uma partida ruim, não. Acho até que ele trabalhou bem em algumas jogadas, soltou a bola melhor hoje, ele tem dificuldades sérias de soltar essa bola, mas teve uma chance lá que ele recebeu do Breno Lopes, até com o Breno Lopes demorou para soltar para ele, mas eu acho que ele poderia também ter feito melhor. Eu acho que faltou isso para os jogadores de Fortaleza. E por isso que eu acho que pode ter sido também um pouco do desgaste aí de muitos jogos seguidos, tomadas de decisões, assim. Se tivesse uma boa fase e tudo mais, mas o Lucero fez uma partida boa. Assim, uma partida ok, né? Momentos bons, momentos não tão bons assim, mas também não vou condenar, não. Eu gostei dessa equipe titular, com exceção de uma coisa ali que se atrapalhou mais em jogadas. Da galera que viu do banco, o Davi Luiz entrou no lugar do Mancha, né? Foi ali uma troca tripla, né? Foi Davi Luiz, Pochettino e o Davidson, né? As primeiras trocas. O Davi Luiz foi ok também, um amarelo para ele, foi razoável, não comprometeu, tirou ali umas bolas difíceis, fez o papel dele, né? É um ok para bem, assim, mas eu vou ficar mais pro ok, também não foi tão exigido assim. O São Paulo caiu já de rendimento ali na reta final, na minha avaliação. Pochettino. O Pochettino, em termos de dinâmica, quando a bola chegou no pé dele, eu até gostei. A grande questão é que o Pochettino não está ainda na melhor condição física. Ele não estava dando a mesma intensidade, a mesma qualidade que a dinâmica do meio de campo do Fortaleza, que apesar de já ter caído de maneira mais acentuada no segundo tempo, eu vou colocar ponderando aí, que ele voltando agora, né? Eu vou botar um razoável. Assim, se fosse outros jogos, já com uma certa sequência, entrando como titular, essa nota poderia ser mais baixa. Mas eu acho que quando ele teve a bola, a dinâmica dele foi um pouco melhor, sabe? A questão é que ele não teve muita intensidade, mas ajudou em alguns momentos. Vai precisar jogar bem mais bola. Tá devendo muito nessa temporada. O Pochettino também teve uma lesão aí que afastou ele por um tempo longo. O Davidson, ele participou bem de algumas jogadas, mas também não foi tão efetivo, não recebeu nenhuma. Ele abriu uma bola muito boa na esquerda, aliás, na direita, né? Uma bola que foi muito bem trabalhada pelo Fortaleza, e a defesa do São Paulo cortou de novo para escanteio. Também vou botar um razoável para o Davidson. E o Marinho também é a mesma coisa. Todo mundo amarelinho aí. O Marinho conseguiu, de fato, chamar faltas, né? Não simular faltas. Apesar, muitas vezes, ele fazer isso, mas também foi uma partida, não foi ruim. Tá precisando ser aquele Marinho, às vezes, que bate. É isso que, às vezes, eu acho que falta o Fortaleza, sabe? Escolher melhor o momento da finalização. É um time que tá passando pela dificuldade, a crise tá passando. Então, tá bem aí. Aí, para escolher o melhor, eu tenho uma certa dúvida aí entre Martínez e João Ricardo, porque o João Ricardo também foi bem importante, assim, no pior momento do Fortaleza. Ele salvou o Fortaleza. Agora o Martínez também jogou muito bem. Eu vou ficar mais com o João, certo? O Martínez poderia receber também, mas eu acho que o jogo no segundo tempo se tornou muito perigoso. O Fortaleza, de fato, correu o risco de perder essa partida. E o João Ricardo, com duas defesas importantes ali, evitou a derrota que o Fortaleza poderia ter sofrido. Bom, Vojvoda, eu vou colocar um bem. Um verde meio tom aí, entre amarelo e o verde mais forte.
O verde do... É isso, isso. Acho que ele fez uma formação que funcionou. Eu tinha dúvida se ia funcionar, e funcionou. Acho que ele deu uma demoradinha, mas o Fortaleza, até o segundo tempo, sem ter sido melhor do que o São Paulo, ainda teve chances de vencer. Então, foi um jogo bem para o contexto, que isso que eu estou falando. O Voivoda vinha de várias partidas cometendo graves erros. Aí, hoje, para mim, ele conseguiu fazer um jogo bem decente, né? Daquilo que se espera que o Fortaleza pode proporcionar. Agora é tentar buscar a vitória. Muito bem, então avaliado aí o time do Fortaleza, que ficou no empate sem gols com o São Paulo no Morumbi, aí em jogo que abriu, né, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma curiosidade, né, os times não fizeram todas as alterações, né? Fortaleza fez 4 e o São Paulo fez 3, fez até menos o São Paulo, né? E das 4 do Fortaleza, uma foi forçada, né? Que foi a entrada do Davi Luiz. Então, os técnicos aí não estavam confiando muito no banco, não. Bom, algumas últimas interações aqui. Luciano Silva está por aqui. O JH perguntou o público de ontem, né? De Belo e Flamengo. O público foi acho que É o 35 pagante mil. e o total. Esse pagante 35 aí, mil. meu amigo. 10 mil Não, gratuidades. eu fiquei imaginando, Fábio, assim, beleza. Deve ter tido gente lá do Maranhão, sei lá, o prefeito, o desembargador, o procurador, aí levou a esposa. Mas 10 mil, velho. 10 mil pessoas entraram de graça, pô. É muita gente, pô. É muita gente. Assim, eu não vou dizer o que eu acho dessas 10 mil gratuidades, Não, porque eu não eu tenho acho melhor. advogado. Porque eu não tenho advogado para Exatamente, falar mas é o muito que é, estranho. mas assim. É estranho. Tanto que o É bem Flamengo. estranho. Tanto que o Botafogo vendeu o mando do jogo contra o Flamengo por 6 milhões de reais. A cota deu 4,5. Então, esses 10 mil Não, ingressos aí deve ter. Os caras devem ter tirado aí o lucro. Bom, é. quem também tá por aqui é o Igor. O Igor pergunta que nesse 4-4-2 aí, Thiago Minhoca, o Pochettino pode substituir o Pikachu, trazendo o Martins pro lado direito para fazer a dobra ali com o Mancuso e o Pochettino ficando mais livre? Eu confesso que agora, depois desse jogo, não, certo? E aí só se for uma questão física para terça-feira. Eu manteria o Pikachu, manteria o Martins. O Pochettino, para mim, vai ter que ainda apresentar um futebol melhor. Hoje ele entrou, não causou muito impacto. Quando teve a bola no pé, melhorou. Mas o sem bola dele vai precisar ainda se ajudar, né, nesse momento. Muito bem, então é isso, né? Passado a régua, estará aqui amanhã, quer dizer, hoje, né? Ainda já passamos da meia-noite. Teremos Ceará e Vitória, né? Duelo de nordestinos aí pela Série A. Também temos Bahia e Botafogo, né? Jogo interessante, telecast aqui também. Fluminense e Sport, né? O Sport tentando aí a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, enfim. Hoje tivemos o Fortaleza abrindo a rodada e os demais nordestinos jogam neste sábado, e claro, cobertura completa aqui do 45 minutos. Valeu, Thiago Minhoca. Até amanhã, até daqui a pouco. Até amanhã. Mandar aqui abraço também para o Kili Cards, né, que fez aí a crítica sempre Clicards. pertinente, né? Isso. Você é muito Que corneteiro, segundo o Clicards. não, mas é engraçado que ele tá me cornetando também, né? É. Enfim, mas é isso, pô. Você tá me analisando, eu tô analisando os jogadores, entendeu? Por exemplo, eu gostei muito do jogo do João Ricardo, entendeu? Gostei do jogo do João Ricardo, gostei do jogo do Martins, enfim, é isso. A galera tem que Acertou entender, tudo, uma não foi hora perfeito. analisando um jogo, né? Você tem que ter uma análise profunda, né? Não dá pra dizer, foi bom, foi ruim. Tem que fazer uma análise com os A detalhes, né? impressão Por que isso que ele o dá, a 45 minutos é impressão diferenciado. A impressão que dá é que quando você tem que elogiar, você tem que elogiar por completo. Porque ele fala assim: 8,80, né? sempre quando o Minhoca vai criticar, muito bem, entretanto, porém, todavia, é isso. Quando você vai. Porque se o jogador tivesse feito a partida perfeita, alguém jogou perfeitamente hoje? Não, ninguém foi perfeito hoje. Então, dá para fazer os elogios, como eu coloquei o João Ricardo e o Martins, e fazendo algumas ponderações ali, uma ou outra. É isso. É isso. Bom, valeu, Thiago Minhoca, valeu a galera que participou. A audiência é bem interessante, né? Para uma sexta aí, para sábado de madrugada. Deixa o like aí, quem ainda não deixou a curtida, super importante. Se inscreva no canal,
nos ajude aí a chegar o mais rápido, né, aos 100 mil inscritos e compartilhe com seus amigos aí, com os torcedores do Fortaleza e de outras equipes do futebol da nossa região. Valeu, Alan Roberto, que esteve aqui na direção desta live. Bom final de semana, tamo junto, hein? Sábado estamos de volta por aqui. Valeu. Tchau, tchau.